Olá pessoal, meu nome é Denise Dude, eu sou mãe de uma pessoa com deficiência intelectual. E eu estou aqui justamente para poder trazer para vocês informações, bate-papo, troca de ideias. Nós vamos conversar com o psicólogo Rodrigo Ramos, que é especializado no atendimento a pessoas com deficiência há mais de 10 anos e também no aconselhamento a famílias. Então, nós vamos estar aqui toda semana trocando ideias com vocês sobre vários temas e podendo ajudá-los a entender melhor o funcionamento da pessoa com deficiência intelectual. Como estabelecer limite para uma pessoa com deficiência? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Com certeza. E é uma coisa bem difícil de se fazer, né? Precisamos entender por uma coisa, o limite também é algo social e cultural. Talvez o que seja limite aqui no Brasil não seja limite nos Estados Unidos, não seja limite no Japão. Talvez o que seja limite aqui no Japão seja mais limite ainda. A questão de horário e tudo mais. Então vamos pensar em algumas coisas mais práticas para entender. O deficiente intelectual, ele tende à passividade. Quanto maior o grau de deficiência, maior a passividade. E aí já fica uma questão bem ambígua, né? Como que vai trabalhar o limite, então, com alguém que é passivo? Certo. Precisamos entender que o mundo é cercado por regras sociais. Nós temos deveres, nós temos direitos, nós temos que compreendermos, enquanto cidadãos, participando desse mundo cultural. Então, trabalhar com esse intelectual no limite, além de auxiliar a compreender as regras sociais, é também auxiliar que ele tenha autonomia dentro dessas regras sociais. Certo. Porque, em tese, as regras não servem só para aprisionar e modelar. As regras também servem para auxiliar o nosso desenvolvimento, o nosso convívio. Sim, para que ele sinta também que ele tem uma liberdade para fazer determinadas coisas. Porque a primeira coisa que nós precisamos descobrir é fazer uma caracterização muito honesta, muito sincera e muito terna da deficiência dessa pessoa. Sim. Não só naquilo que ele tem dificuldade, mas naquilo que ele também apresenta potencialidade. Se a gente focar só naquilo que ele não sabe fazer, provavelmente a gente nunca vai descobrir que ele sabe. Sim. É verdade, é uma coisa que eu sinto, no dia a dia, até estava conversando com o Rodrigo anteriormente, a gravação, e justamente isso que eu sinto, estou começando junto com o Rodrigo, o nosso desafio é ajudar o Dani, meu filho, para poder desenvolver o seu potencial. Então já estou percebendo grandes progressos, e no dia a dia, nos hábitos que a gente vai criando, estabelecendo limites, mas ajudando a desenvolver o seu potencial. Então a gente precisa descobrir a característica dele. Aí é interessante um profissional de psicologia, junto com uma equipe multidisciplinar, que possa avaliar também as competências, as dificuldades. Então vamos pensar primeiro só para caracterizar a deficiência intelectual. Segundo o CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, ele propõe que cada deficiência tem um grau. A gente não usa mais isso, hoje a gente usa a funcionalidade, mas vamos voltar nessa aqui por enquanto. Então nós temos o leve, o moderado, o severo e o profundo. Conforme vai abaixando, a tendência à passividade é maior. Então, uma pessoa com um grau de deficiência, segundo o CID-10 profundo, tem muito mais passivo ao meio, explora muito menos o meio, tem muito menos autonomia e independência. Portanto, também consegue se desenvolver dentro do contexto social de uma maneira muito mais restrita. Então, essas pessoas nós temos que tentar fazer com que ele compreenda alguns aspectos da regra social e consiga autonomia, pelo menos daquilo que ele tem condição. Vamos pensar no leve. O leve hoje deve equivaler a mais ou menos 80% das inclusões do mercado de trabalho. Certo. Então, ou seja, ele tem condição de trabalho, de inserir num contexto de trabalho formal, ele tem condição de se inserir no meio social, às vezes tendo autonomia e independência no transporte público. E se você comparar o profundo com o severo, você fala assim, nossa, melhor ser profundo, melhor ser leve do que profundo. Não. Todo o grau, toda a dificuldade vai ser proporcional à sua capacidade. Certo. Então o profundo vai enfrentar menos problemas sociais e talvez até ser mais feliz por causa disso. Sim. O leve vai se inserir muito mais na sociedade, com menos recursos e talvez ele vai ter mais dificuldade. Sim. Então, mais conflitos, mais dificuldades para resolver. Exatamente. Então,
Como trabalhar limite? Aqui eu já dei uma ideia, isso é só uma ideia, de a gente começar a refletir sobre competência. Certo. E também auxiliar a adquirir o máximo da sua capacidade. Todos nós temos limitações, todos nós temos potencialidades e dificuldades. Todos nós temos condição, competência que a gente consegue elaborar ações e temos dificuldade para elaborar outras. Só que o nosso poder de criatividade nos permite também solucionar problema com mais destreza. O descer intelectual, com o poder de criatividade menor, então ele vai ficar mais na barreira social. Entendi. Na barreira da atitude, na barreira da comunicação. Então, concluindo isso, basicamente, precisamos descobrir competências e as dificuldades. E precisamos descobrir se essas dificuldades podem ser superadas. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro aqui. Eu já atendi pessoas que só pelo fato de ficar 8 horas numa situação de trabalho era desgastante. Você não dava conta. Já atendi pessoas que só por mudar de curso, estava num curso mais artesanal, foi para um curso mais profissionalizante, como uma cozinha, por exemplo, não deu conta, porque a exigência era diferente. Então a gente tem que ficar muito atento às dificuldades. Outra coisa que provavelmente as famílias sempre me perguntam e gera muita angústia na família, então como trabalhar limite? Como proporcionar regra? Exatamente, tem que entender como que essa pessoa está se situando nesse momento cultural, quais são as dificuldades que ele tem apresentado e se ele tem condição de compreender isso. Certo. Infelizmente tem regras que são impostas. A gente não pode pegar nada de ninguém, que isso é furto. Nós não podemos entrar no ônibus e não pagar. Essas regras tem algumas regras que não tem como burlar. Mas o que fazer então dentro de casa? Temos que ficar muito atento a alguns comportamentos. Por exemplo, assim, sono. Se o sono não estiver legal, alguma coisa não está boa. Alguma coisa está errada. Está tendo uma tensão muito grande e ele não está conseguindo falar sobre isso. Se ele está muito agitado ou extremamente embotado, ou seja, evitando contato social, alguma coisa não é legal. Se o apetite aumentou demais ou diminuiu demais, também é outra coisa. Certo. A irritabilidade, como que manifesta a agressividade, se ele agride de forma verbal ou física, ou se ele autoagride. Então, tudo isso são recursos para a gente entender se ele está num lugar em que o limite está além da capacidade dele de dar conta disso. Entendi. Outra coisa é tentar descobrir com ele, tentar ouvir dele, se aquilo que ele está fazendo é agradável.